os versículos 13 e 14. Nos diz assim o Senhor na sua palavra: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o tempo da aflição e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Fim do discurso, ouvidas todas as coisas, teme a Deus e observa seus mandamentos. Eis o que compete a cada ser humano. Quanto a todas as coisas que se fazem, Deus chamará em juízo tudo que é oculto, seja o bem, seja o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembra-te do teu Criador, meu irmão. Minha irmã, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. E se você já não é mais jovem, lembra-te do teu Criador nos dias de hoje. Porque quando a palavra de Deus nos diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, quer dizer, enquanto você tem vigor. Depois a palavra vai discriminando isso pra gente. Nos dias bons, nos dias em que você tem força de fazer alguma coisa, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, da tua mocidade, antes que venha o tempo da aflição, porque esse tempo vem. E quando esse tempo chegar, você vai precisar de Deus. Você vai precisar da ajuda de Deus. Você vai precisar da oração. Quando nós vamos envelhecendo, que o nosso vigor vai diminuindo, que as nossas forças vão nos escapando, que o nosso corpo muitas vezes é obrigado a conviver com a enfermidade, com a doença. Nesta hora em que às vezes a fraqueza nos prostra numa cama e nós já não somos medidos pelo que somos capazes de fazer, porque vem a enfermidade e nos reduz à inoperância. Eu não posso fazer nada. Nesta hora, só Deus por nós. Nesta hora, a gente precisa recorrer a Deus. E como é que nós vamos recorrer a Deus se a vida inteira nós ficamos afastados dele? O coração não confia, porque não aprendeu a confiar. Até a nossa consciência diz para nós, não é? Você passou a vida inteira afastado de Deus, aí agora, não é? Quando você não serve mais para nada, aí você vai buscar a Deus. Ou até um comentário de mau gosto que eu ouvi, mas que traduz a realidade de muitas pessoas. Um comentário malicioso, mas não deixa de ter a sua verdade. Que dizia assim, a pessoa se volta para Deus quando o diabo não quer mais saber dela. No sentido de que fez tudo em que não devia, aprontou todas, e aí depois, quando não tem mais condição de permanecer na vida do erro, do crime, aí se volta para Deus. Mas às vezes se volta com o coração desconfiado e desconfiante. Que não seja assim com você. Que você possa, nesse dia de hoje, voltar o seu coração para Deus. Lembrar de Deus, porque trazer o Senhor constantemente nos nossos pensamentos e no nosso coração é orar. O que é orar? É trazer Deus dentro de nós. Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, termos consciência da presença do Senhor. E quando nós sabemos que Deus está conosco, que Ele está no nosso coração, que Ele está dentro de nós, é consequência a gente falar com Ele. Se você tem clareza de que Deus habita dentro de você, querido e querida, falar com Ele é consequência. Vem logo em seguida. Então que você saiba, Deus está com você. Mas nós muitas vezes caminhamos como pessoas esquecidas. A gente se esquece do nosso Criador. A gente se esquece daquele que nos ama.
não é? Como diz o ditado, a gente só valoriza aquilo que nos falta. Tem gente que às vezes precisa perder para dar valor. Só quando nos falta a graça de Deus é que nós vamos percebendo a falta que nos faz. Mas por quê? Porque Deus retira a sua graça de nós? Não, porque nós saímos da graça de Deus. Pelas escolhas erradas que nós vamos fazendo, pelo pecado que nós vamos trazendo para dentro de nós. Não é? O Espírito Santo, uma vez que passa a habitar em nós, ele não nos abandona. O fogo do Espírito Santo vive dentro da gente. Mas como diz São Paulo, não extingais o fogo do Espírito. Por que a gente extingue o fogo do Espírito Santo? Porque nós vamos jogando lama e entulho em cima dele. Todas as vezes que nós vamos nos enchendo de dissipação, todas as vezes que nós vamos nos enchendo de barulho, de confusão, de ressentimentos, de pecado, nós vamos jogando entulho em cima da chama do Espírito Santo. Até que uma hora essa chama se extingue e a gente se encontra nas trevas. Nesta hora a gente percebe o que é solidão amarga, o que é tristeza profunda, o que é sentir-se perdido. Aí a gente percebe como nos faz falta a graça de Deus. Sem a graça de Deus, a vida não tem graça. Se a minha vida vai andando, não é, aos trancos e barrancos, sem graça, é porque às vezes eu não estou debaixo da graça. Às vezes eu rompi o meu relacionamento com Deus por causa que eu saí da graça de Deus e preciso voltar pela oração, preciso voltar pela penitência, preciso voltar pelo sacramento da confissão. Preciso desentulhar o meu coração. Não é? Aqui o versículo 1, ele começa um discurso que chegando lá no versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: fim do discurso. Fim disso que começou com lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o tempo da aflição e chegue os anos dos quais dirá, não sinto prazer neles. Terminado esse discurso, ouvidos todas as coisas, resumo: teme a Deus e observa os seus mandamentos. Eis o que compete a cada ser humano. Lembrar a Deus, gente, não é simplesmente trazê-lo à nossa lembrança, à nossa imaginação, à nossa memória. Lembrar a Deus para a palavra de Deus é temer a Deus. Como o Sapo dava aqui pra gente o exemplo dele. Diz: na sexta-feira, no tempo de quaresma, até na minha maneira de tocar, eu procuro ser diferente em respeito ao Senhor. É temer a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. No jejum, sim, mas no trabalho que nós vamos fazer, na maneira como nós dirigimos o nosso carro, na maneira como nós nos dirigimos às pessoas. Eu lembro lá em casa, não é, no tempo da quaresma, tudo era diferente. Porque a família da minha mãe, que vem do interior do Goiás, vivia a quaresma com intensidade. Então no tempo da quaresma não se xingava. No tempo da quaresma não se gritava. No tempo da quaresma não se buzinava o carro. No tempo da quaresma a voz era moderada. Na quaresma, os pais não batiam nos filhos. Não batiam. Porque é um tempo sagrado, muito menos na sexta-feira da paixão. Eu tive o desprazer de fazer o meu avô me dar uma palmada na sexta-feira da paixão. Que tristeza para ele, tadinho. Ele estava lá no quintal, arrumando lá a hortinha dele, toda bonitinha, né? Trabalhando debaixo de um sol. Eu lembro que estava um sol quente. E como ele estava plantando e regando, a mangueira ficou ali do lado. Eu devia ter ali uns 5 ou 6 anos. E na ponta da mangueira tinha um revólver, né? Que era justamente o acionador, que liberava o fluxo da água ou não. Então você apertava o gatilho e disparava a água, regava as plantas.
uma mangueira com um revólver na ponta, brilhando ao sol, uma criança de 5 ou 6 anos, aí eu não pensei 2 vezes. Mirei, mas mirei bem. Aí criança é fogo, né? Ainda refleti. Eu falei, se eu errar, eu não vou ter uma segunda chance. Então eu tenho que acertar da primeira e tchá! Um jato nas costas do vovô. Do jeito que ele pulou lá do quintal, ele já caiu do meu lado e ó, lá, dei uma palmada. Eu lembro da tristeza que ele ficou, e aí ele contando para minha mãe, nunca bati nesse menino, vou bater nele justamente no dia santo. Não é? É um dia diferente. É um dia em que nós nos lembramos de Deus com temor no coração, que não é medo, é respeito amoroso. Quando você diz assim para um filho que ele deve temer o pai, não é ter medo do pai. Medo é diferente. Medo se chama medo. Temor é respeito reverente, respeito amoroso, principalmente no que toca a Deus. Então, o que é lembrar de Deus na Sagrada Escritura? É simplesmente recordar que o Senhor nos criou? Não. Mas ter um respeito amoroso por Deus e observar os seus mandamentos. Como é que a gente sabe que nós lembramos do nosso Criador? Se nós respeitamos os seus mandamentos, se nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. E lembrando que, quanto às coisas que se fazem, Deus chamará em juízo tudo o que é oculto, seja o bem, seja o mal. Na Quaresma, nós somos lembrados a viver um tempo de misericórdia, de darmos a esmola, mas sem querer aparecer pela esmola que nós fazemos. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir a pessoa que está nu, mas lembra o que diz a palavra: que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda e vice-versa. Não é? É não ficar alardeando pelo jejum que nós fazemos, como disse Jesus. E diz Jesus para nós: quando você fizer jejum, não fique com a cara moada, mas lave o rosto e perfume a cabeça. Que é para que os outros não vejam que você está fazendo jejum. Porque quem fica fazendo jejum e sai se arrastando com uma cara sofrida, não vai receber de Deus coisa alguma, porque já teve a recompensa. A recompensa é os outros verem que está fazendo jejum. Então, se você faz jejum para aparecer, aparecer é a sua recompensa. Então, quando fizer estas coisas, por causa de Deus e para Deus, não fique alardeando por aí. Mas o Senhor, que vê todas as coisas, chamará aquilo que está escondido em juízo, seja o bem ou seja o mal. O que isso quer dizer? Que o que você está fazendo de bom, ainda que ninguém reconheça, Deus não deixará passar em branco. Mas tudo que a gente faz de ruim, de mal, além de se voltar para nós, contra nós, já nesta vida, um dia o Senhor nos diz que isso estará diante dele e de nós, diante dos nossos olhos e dos olhos de Deus. Não vale a pena nós gastarmos a nossa vida naquilo que não presta, naquilo que é contra Deus. Não vale a pena nós desperdiçarmos o nosso tempo com aquilo que nos destrói e nos afasta de Deus, com aquilo que coopera para a nossa perdição. Olha como isso é sério. Ao falar do tentador, ao falar do diabo, Jesus o chama de ladrão. E ultimamente, o que ele mais tem feito, o que o demônio mais tem feito, é criar mecanismos de roubo de tempo. Sabe como nós temos sido roubados no nosso tempo, gente? E os judeus, eles estudam o Antigo Testamento como nós estudamos. Os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por isso são judeus, não são cristãos. Mas todo o Antigo Testamento, isto é, o que vem na Bíblia antes de Mateus, é estudado tanto por nós quanto pelos judeus. E os mandamentos não são apenas para nós. Os mandamentos da palavra do Senhor é também para os judeus.
E quando está lá o mandamento, não roubarás, os judeus estudiosos, os rabinos, e Jesus era um rabino, eles entram no coração da palavra, e eu descobri uma coisa muito interessante, que serve para nós também. Quando se diz não roubarás, tomar o tempo dos outros indevidamente é roubar. Existe algo chamado roubo de tempo, como existe também algo chamado roubo de expectativa, que hoje eu não vou explicar para a gente não se desviar, mas existe um roubo que é um roubo de expectativa. Existe um roubo que é um roubo dos mais graves, porque tira da pessoa uma das coisas mais caras que ela tem, que é tempo de vida. Roubo de tempo. Então veja como nós temos sido roubados no nosso tempo de vida. E em Deus, nesta manhã, a gente lembrar do nosso Criador é nós reivindicarmos o controle da nossa vida e reivindicarmos o tempo que até hoje foi levado embora. O nosso tempo que foi roubado ou fugiu de nós. Meu amigo, recolhe e aproveita esse tempo na presença de Deus. A gente precisa abrir os olhos para aquilo que nos tem acontecido. Com todos nós, certos momentos, certos tempos, eles nos são tomados, não é? Outros nos são furtados, e outros ainda, eles são perdidos ao sabor do vento. Mas a coisa mais lamentável é a gente perder tempo por negligência. E olha como tantas vezes nós perdemos tempo à toa. Depois a gente acha que a vida é curta. Não é que a vida é curta, é que ela é mal aproveitada. Se nós pensarmos bem, nós passamos grande parte da nossa vida agindo mal, fazendo o que não devia, errando o caminho. Às vezes leva uma vida inteira para descobrir que investiu no relacionamento errado, que escolheu a profissão errada porque escolheu de modo errado, pensando não no serviço, mas no retorno financeiro. Uma pessoa que escolhe uma profissão simplesmente pelo dinheiro que ela vai dar, nunca vai ser feliz no que faz, nunca. Porque tem uma coisa que o dinheiro não dá, que é satisfação pelo que se faz. Quem tem prazer no que faz, gente, se pudesse trabalhava de graça, se pudesse pagava para trabalhar. Quando a gente tem, aliás, tem gente que paga para trabalhar. Você fica chocado, você diz, por que essa pessoa está investindo nisso? Isso só leva dinheiro dela embora. Aí você chega perto para ver, ela ama aquilo que ela faz. E porque ama, ela faz bem. E porque faz bem, hoje ela está pagando para fazer. Mas daqui a pouquinho o quadro vira e aquilo, por consequência, acaba se tornando uma fonte de renda para ela maravilhosa. Porque quando você faz bem o que você faz, o retorno sempre vem. Porque o nosso trabalho está ligado ao serviço ao outro. Então, se você serve bem, vai chegar uma altura que todo mundo vai procurar você para aquilo que você faz. Tão diferente de quem faz por dinheiro. Porque quando uma pessoa faz o que faz só por dinheiro, ela vai perdendo motivação, ela vai fazendo cada vez pior o que ela faz. Acordar cedo para ir para o trabalho se torna um castigo para ela, se torna uma perda de tempo. Olha aí, a gente perdendo a vida agindo mal. E agindo mal no sentido do pecado também. Quanto tempo perdido na mesa de um bar, quanto tempo perdido falando mal da vida alheia, fofoca. Quanto tempo perdido na frente de uma televisão, assistindo o que não deve. Não é quando você assiste o que deve, que bom, está aprendendo, está melhorando a sua vida. Às vezes até se distraindo um pouquinho, porque tem hora que a gente precisa distender. Então, você se distrair um pouco, não tem nada demais. Mas veja, se distrair um pouco. E tem hora que a gente precisa não pensar em nada. Ficar um pouquinho quieto. Não é? Mas escolher o que nos distrai também. Porque às vezes de forma distraída, coisa que não presta vem entrando pelos olhos, pelos ouvidos, pelo pensamento. Mas quanto tempo perdido na frente da televisão. Hoje, gente, olha, o celular ele se tornou uma tentação para nós. Porque a última coisa como a gente usa o celular é como telefone.
A gente usa como um pequeno computador, está sempre nas nossas mãos. Tem gente que não consegue mais trabalhar como trabalhava, porque é o tempo inteiro aquilo tocando, chamando você, quebrando a sua atenção. Sabe, a pessoa fica desocupada, ela manda uma mensagem para você, ela está à toa, ela acha que você também tem que ficar. Não é? E assim, nós vamos criando uma multidão de desocupados, ou de mal ocupados. E quando você vê, a sua manhã foi embora e você não fez o seu trabalho, aí à tarde você fica estrangulado e o trabalho que era para você ter feito de manhã e de tarde, você tem que levar para casa para poder fazer à noite. Aí faz, mal feito, cansado, depois que fez só para dizer que fez, ainda vai de novo voltar para o bendito do smartphone e lá você indo dormir tarde da noite, para acordar só o caco no outro dia. Isso é perder tempo. Isso é desperdiçar tempo. Então a gente perde tempo agindo mal, a gente perde tempo sem fazer nada, e tem muitas horas que a gente realmente fica à toa, e ficar à toa não descansa. Eu há um tempo atrás eu fui ao médico, já estou precisando ir de novo, porque quando eu estava com 39 ia fazer 40 anos, falei, vou fazer um check-up. E lá eu contei para o doutor, eu falei, olha doutor, eu ando assim muito, eu ando esquecendo as coisas, eu esqueço o nome das pessoas, sempre tive uma memória muito boa, eu guardava com muita facilidade, não só as feições, mas o nome das pessoas, as coisas que ela me falava, minha memória não está mais a mesma. Então eu queria que o senhor visse aí, me examinasse, aí falei para ele também que queria tirar umas chapas, queria ver o corpo de uma maneira geral. E aí o médico olhou para mim e disse assim, mas você faz o quê? Eu falei, eu trabalho na Canção Nova, eu apresento programa de televisão, mas quantos programas? Eu falei, eu tenho 2 programas. Eu estou quase todos os dias de manhã num programa chamado Sorrindo para a Vida e tem um programa semanal chamado Papo Aberto. Ele falou, e como é que você se prepara para esse programa? Eu falei, Sorrindo para a Vida, eu paro, eu rezo, eu estudo, eu pesquiso, e leva tempo? Eu falei, leva 1 hora, 1h30. E o outro programa eu também tenho que estudar, tenho que me preparar 1h30. Ele falou, mas o que mais você faz? Só isso? Eu falei, não, eu também escrevo. Aí eu contei para ele como é que eu escrevia. Não, mas só isso? Eu falei, não, e nos finais de semana eu saio também para missão, para evangelização. Ele, mas como assim? Eu falei, são congressos, são retiros. Ele, você faz o que eu falei? Eu faço as pregações, as palestras. Quantas? Umas 5 ou 6. Eu falei, mas só isso? Eu falei, não, mas eu também. Aí foi contando, sabe? Ele foi puxando e eu fui falando. À noite a gente tem as atividades da comunidade, participo de outros grupos. Na época eu estava trabalhando na TV, fui contando os meus trabalhos na TV. E ele me puxando para o buraco sem eu perceber, ele me instigando, e cada vez ele dizia assim, como se eu não fizesse nada, mas só isso. E aí quando eu terminei de contar, ele olhou para mim e disse assim, meu filho, com essa quantidade de coisa que você tem, como é que você quer que a sua memória seja assim, como era antes? Você está cansado, é cansaço, por isso que você tem esquecido as coisas. Eu disse, não doutor, mas eu durmo bem. Eu quando deito eu apago, eu acordo só no outro dia. Ele disse para mim, dormir é diferente de descansar. A gente descansa, presta atenção nisso. Ele me falando, a gente descansa não é ficando à toa, mas fazendo outras coisas diferentes das que a gente costuma fazer. Então, se todos os trabalhos que eu fui falando para ele envolviam um pensamento, reflexão, um estudo. Ele falou, você tem que fazer outros trabalhos para você descansar. Um trabalho manual, tem de mexer num jardim, trabalhar com as mãos, não é? Ou então sobe numa bicicleta, vai pedalar, vai correr, vai caminhar. Você tem que fazer uma atividade física, porque o seu trabalho é mental. Então veja, ele estava me dando opções de ocupar o meu tempo de maneira útil para o meu descanso. Descansar não é ficar à toa. Porque ficar à toa, em grande parte das vezes, é perder tempo.
Ah, é proibido ficar à toa? Não. Mas a gente tem que ter sabedoria para conjugar esse ficar à toa com a nossa vida, senão a gente passa a vida sem fazer nada, gente. A gente passa a vida à toa e olha para trás e diz assim, mas eu não fiz nada. Então a gente desperdiça tempo agindo mal, a gente desperdiça tempo sem fazer nada ou fazendo algo diferente daquilo que nós deveríamos fazer. O que a palavra nos diz? Teme a Deus e observe os seus mandamentos. Eis o que compete a cada ser humano. O que compete a você? Além dos vários trabalhos. O que compete a você que dá direção para tudo que você está fazendo e o que você é? Pai, ser mãe, ser irmão, ser esposo, ser esposa, não é? Exercer sua profissão, cuidar de quem está à sua volta. Tudo o que dirige o que você é, ou pelo menos deveria dirigir o que você é, o que você faz é você ser temente a Deus e obedecer o que Deus te mostra. E isso faz o nosso dia ter sentido. O que nós fazemos valer a pena. Você conhece alguém que dê valor ao seu tempo, alguém que valorize o seu dia e entenda, preste atenção e entenda que a gente morre diariamente? Você conhece alguém? Porque nós erramos ao pensar que a morte ela é coisa do futuro, quando parte dela já é coisa do passado. A gente pensa que a gente vai morrer. E isso é um erro, porque a gente esquece que a gente vai vivendo e vai morrendo. À medida em que se vive, também se morre. Qualquer tempo que já passou, ele entra na esfera da morte. É o tempo que você não vai viver mais. Não é? Então, a gente até faz isso nos aniversários e não percebe. Não é? Alguém acende ali as velhinhas. E aí na hora que a gente vai soprar as velhinhas se apagam. E o que quer dizer as velhinhas se apagam? Esses anos todos já foram vividos. São velas que se apagaram. Tem a vela que está queimando. Inclusive a que foi acesa agora. É a vela do ano vigente. Mas esses outros todos já foram vividos. Então eles já estão na esfera da morte. Por isso a palavra de Deus nos diz: se você quer viver a sua vida de uma maneira que ela não se perca, lembra do teu Criador. Procura fazer o que agrada a Deus. Aproveite cada momento que você tem para viver bem e para viver na presença de Deus. A parte que nos compete é tendo um respeito amoroso por Deus, vivermos a nossa vida em comunhão com Ele e não contra Ele. Tudo que nós fazemos na nossa vida contra Deus é uma perda de tempo e vai se virar contra nós. Tudo que você fizer na sua vida contra a vontade de Deus, que te ama e quer o seu bem, vai se tornar um grande prejuízo na sua vida, que um dia você vai se arrepender dele. Você vai se arrepender. Isso é fato. Agora, inteligente é a pessoa que não espera os dias maus chegarem, quando ela já não pode fazer nada, quando só sobra a rapa no tacho, e que ela já não tem mais o que fazer, para dizer: que pena, eu não vivi bem a minha vida. Viva bem o seu dia de hoje, porque se Deus está fazendo essa palavra chegar até você neste dia de hoje, é porque você ainda tem tempo para gastar e tem tempo para viver. Você será menos dependente do amanhã se você mergulhar de cabeça no dia de hoje, vivendo bem, é claro, tomando nas suas mãos o controle da sua vida, parando de fazer aquilo que você não deve, para fazer aquilo que você deve fazer. Porque enquanto a gente vai adiando, a vida passa. Eu sei que Deus quer isso de mim, mas deixa isso para amanhã. A vida passa. Está passando. A minha metade já foi. Estou com 41, vou fazer 42. Metade da minha vida já foi. E esses dias eu contava aqui que por causa de uma besteira, quase que aos 41 anos me despeço desse mundo. Uma coisa tola rouba a vida da gente.
E aí? Compareço eu diante de Deus de forma inesperada, porque eu não estava esperando. Será que eu, na minha vida, fiz o que eu tinha que fazer? Quando o médico, olhando para mim, disse: olha, você teve sorte, você escapou por um triz. Eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu cumpri a minha missão? Será que eu realizei todas as coisas que o Senhor queria que eu realizasse? E no outro dia, aqui no Sorrindo para a Vida, me chega um testemunho de uma pessoa que no presídio estava fazendo conosco uma experiência de Deus aqui no Sorrindo para a Vida, e eu me emocionei, chorei, não só por causa do que esse moço estava vivendo de arrependimento, mas de perceber que Deus tem uma missão para mim que eu ainda não terminei de cumprir, e que eu negligencio esta minha missão todas as vezes que eu perco tempo, que eu desperdiço meu tempo, ou que eu desperdiço a minha vida. Você não pode desperdiçar sua vida, meu querido. Que Deus tem uma missão para você. Há muita coisa que eu não posso controlar na minha vida. Há muitas. Mas o que eu faço com o meu tempo e como eu vivo a minha vida, isso está nas minhas mãos. Tem muita coisa que não está nas suas mãos. Aliás, todas as coisas são alheias a você. Não é? A sua casa pode ser tirada, não é? O seu dinheiro pode ser tirado, sua profissão, o trabalho que você tem, o emprego, isso tudo é alheio a você. Mas tem uma coisa que Deus lhe deu e que ninguém pode te tirar, que é o que você faz com o seu tempo. Como o que você faz com o seu tempo, como você vive a sua vida, isto é seu, está nas suas mãos. Agora, olha que coisa curiosa. Às vezes nós nos endividamos por coisas insignificantes, coisas desprezíveis. Nós nos endividamos e esquecemos que nós vamos pagar aquela dívida com tempo de vida. Esse negócio que você comprou caro, que você não usa para nada e que você vai jogar fora, sabe como é que você vai pagar? Com o tempo de vida que você vai gastar no seu trabalho para levantar o dinheiro para poder pagar. Você não paga com dinheiro, você paga com o tempo de vida que você gastou trabalhando. Então nós damos valor a coisas insignificantes e desprezíveis. Nós damos valor. Às vezes uma coisica de nada que alguém pegou da gente, a gente se ressente, porque a gente dá valor àquela coisa que é nada. Só que nós ainda não entendemos que tempo é vida. E não pensamos que quem toma o nosso tempo pega de nós algo que, ainda que essa pessoa queira, ela nunca poderá nos devolver, que é tempo de vida. Então veja, é preciso que eu comece o meu dia. Eu preciso e você precisa começar o seu dia escolhendo como é que você vai investir o seu tempo. Eu escolhendo como é que eu vou investir o meu tempo, em que e por quê. Porque quem sabe como vive e por que vive, quem escolhe viver o seu dia na amizade de Deus, está valorizando o que tem de mais precioso, a sua vida. Eu termino aqui dizendo para você também uma coisa que eu descobri, estudando o Antigo Testamento e vendo como é que os judeus, Jesus era um judeu, como é que eles organizavam o tempo deles. O judeu religioso, ele faz estoque de tempo. Ele economiza tempo para investir tempo. Porque na cabeça do judeu, e deveria estar na cabeça de todos nós cristãos, o único tempo que a gente não perde é o tempo que a gente investe nas coisas de Deus. Então, para que trabalha o judeu religioso? Para que sobre tempo para estudar a palavra de Deus e rezar. Se a minha vida ela está estruturada de uma maneira tal que não me sobra nenhum tempo para eu estudar a palavra de Deus e rezar, alguma coisa está errada. E é por isso que eu vou vivendo triste, insatisfeito, enfraquecido. Isso não pode se dar com você. Então nesta manhã eu quero pedir a Deus a graça de nós trazermos o Senhor no nosso coração, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Que o Senhor te acompanhe hoje em tudo que você vai fazer. Que
Que Ele esteja entre você e cada pessoa que você vai encontrar. E na hora que você for dar uma resposta, você se lembre que você é uma pessoa de Deus. E que por isso a sua resposta deve ser diferente. É fácil? Não é fácil. Um dia, indo numa missão, uma pessoa tinha dito para mim que eu podia levar a livraria aqui nossa, da Canção Nova. Eu tive todo o trabalho, fui lá, peguei, juntei os livros, levei, deu trabalho, era muita coisa. Quando eu cheguei lá no lugar, e eu sendo escritor, a pessoa disse para mim, não, nem tira do carro. Mas você disse que eu podia trazer? Eu disse, mas eu mudei de ideia. Vai ficar aí, porque nós já temos a nossa aqui e a nossa vai ficar exposta. Gente, quem me conhece sabe o temperamento que eu tenho. A coisa mais fácil para mim ali seria explodir e deixar sair as cobras e os lagartos que insistem em viver dentro da gente. Se você me perguntar assim, qual foi o meu sentimento? Foi de indignação, seguido de raiva. Só que na hora eu pensei, daqui a pouco eu vou pregar. Se eu entro em desavença com esta pessoa, com que espírito, com que ânimo eu vou lá falar para as pessoas de Deus, do amor de Deus? Falei, quer saber? Dai-me almas e ficai com o resto. Deixa esta pessoa ficar com o que ela quer. Deixa ela fazer do jeito que ela quer. Eu, quanto a mim, vou me guardar para o que Deus me chamou aqui de mais importante para fazer. E engolir um sapo. Eu sei que sapo não tem chifre, né, sapo? Mas aquele lá eu engoli com chifre e tudo. Aquele tinha. Mas desceu rasgando. E aí a pessoa, não satisfeita, virou para mim e disse assim, se a gente vender tudo e sobrar um espaçozinho, aí a gente fala para você, aí você vem aqui, você tira, você coloca e a gente vê como é que a gente faz. Engoli e fui embora. Vivi a missão, tudo tranquilo. Na segunda-feira, quando eu cheguei aqui, fui abrir o meu e-mail, recebi um e-mail no qual um rapaz, ele dizia o seguinte, eu estava lá do lado quando eu vi a resposta que te deram sobre a livraria. E a pessoa reconheceu que tinha dito que você podia levar a livraria da Canção Nova. E eu vi o desaforo que ela disse para você. Ela falou, Márcio, eu esperava aquela hora você detonasse aquela pessoa. Mas quando eu ouvi você calar e com a sua cabeça baixa dizer, tudo bem, pode ser assim, o retiro para mim aconteceu naquela hora. Aquilo me transformou. Aquilo me mudou. Então, nós precisamos lembrar de Deus até na hora da raiva. Oh, Deus. Porque nós não sabemos como é que o Espírito Santo escolhe agir através de nós. E nós não sabemos quem é que está à nossa volta vendo. Aí eu dei graças a Deus de eu não ter soltado a minha raiva. E senti muita raiva, mas eu não dei espaço para a raiva. Eu quis dar a vitória a Deus. Eu te pergunto, a quem você vai dar a sua vitória neste dia? A Deus? Aos seus sentimentos, a raiva, as decepções? Quem está vencendo na sua vida? É Deus ou é a decepção? A quem você vai dar a vitória? Essa é uma resposta que nós precisamos dar ao Senhor hoje. E o que compete a nós? Caminharmos ao lado de Deus. Márcio, quando você dizia, né? Será que nós temos trabalhado para dar tempo para o estudo da palavra? Será que nós temos dado tempo a nós mesmos para ter esse momento de Deus no nosso dia? Eu tenho certeza que muitos de nós temos gastado mais tempo com as redes sociais do que com a palavra de Deus, uma leitura espiritual, um livro espiritual. Eu digo a você, vamos pedir a Deus hoje a graça de nós nos dedicarmos mais a Deus, mais à oração, ter esse temor, essa vontade, esse desejo de estar mais na presença de Deus do que aparecer nas redes sociais para os irmãos, do que curtir as redes sociais. Mas que nós possamos entrar
e valorizar esse momento espiritual da nossa vida, sabendo que dele brotará as riquezas para o nosso dia, para a nossa noite, a paz necessária para descansarmos, para acalmarmos, para dormir. Então rezemos, vamos pedir ao Espírito Santo que nesta sexta-feira haja a conversão do tempo na nossa vida. Sim, Senhor, que eu converta o meu tempo para Ti, para a Tua palavra, para uma leitura espiritual, para que eu possa, Senhor Jesus, encontrar sabor, alegria e sentido em estar ao Teu lado, Senhor, porque só Tu, Senhor, dá sentido à minha vida. Entenda isso, você pode fazer muitas coisas na sua vida, mas se você não as fizer cheios do amor de Deus, cheias do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, elas vão perder o sentido. E a nossa vida sem sentido cai no nada, cai na depressão, no vazio. Então peçamos a Deus esta graça. Vem, Espírito Santo, vem iluminando o meu coração, vem despertando em mim o amor pela Tua palavra, pela palavra de Deus. Vem despertando em mim, Espírito Santo, o desejo de Deus. Não deixa a minha humanidade vencer a minha espiritualidade, Senhor. Eu peço, vem em auxílio à minha fraqueza nesta manhã. Vem, Senhor, eu me envolvo com tantas coisas, o mundo me chama, as coisas me chamam, são tantos afazeres, tantas coisas que acabam roubando o meu tempo de Ti. E eu quero estar, Senhor, no Teu sagrado coração. Eu quero estar, Senhor, dentro do Teu coração, envolvido pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, mas não consigo. E é por isso que nesta manhã, diante de toda a fraqueza da minha humanidade, eu vos peço, vem com a força do Teu Espírito Santo, despertando em mim este amor à Tua palavra, esse desejo de Deus que existe em mim, que seja mais forte, que eu vença, Senhor, os apelos dos afazeres, do mundo, das coisas, de estar à toa, para estar contigo, Senhor, para dar sentido à minha vida e à vida das pessoas que estão à minha volta. Vem, Senhor, vem, Senhor, em auxílio à minha fraqueza. Vem, Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo acenda em nós agora este fogo que não se apaga. Sim, Senhor. Este fogo não só da lembrança, mas da presença viva de Deus dentro de nós. Porque o tempo que você investe em Deus, nos seus dias de bem-estar, de juventude, seus dias saudáveis, é um tempo que vai se tornar um lastro para você nos dias ruins. O Senhor nos chamou aqui na Canção Nova, muitos de nós jovens. O Senhor me chamou, eu tinha 14 anos de idade, eu entrei na Canção Nova, eu tinha 18 anos. O Senhor me chamou na minha juventude, e como eu agradeço a Deus, porque ter começado cedo já me livrou de tantos males e já me deu sustento em tantos momentos difíceis. Peça ao Espírito Santo agora, vem em meu socorro. Divino Espírito Santo, vem estar em mim agora, enquanto eu tenho energia para gastar, juventude, saúde, porque um dia virão os tempos difíceis de aflição. E quando esses tempos chegarem, Senhor, que o meu convívio contigo, que a minha experiência contigo não me deixe cair em desespero, não me deixe cair em desânimo, mas seja para mim a certeza, a segurança de que o mal vai passar, que o Senhor chama a juízo o mal diante de si, que todo o mal é chamado a julgamento diante de ti, Senhor. E ali, na Tua presença, o mal é vencido, o mal é derrotado e o bem é promovido. Eu estou pedindo então, meu Deus, não me deixe viver a minha vida afastado de Ti. Não me deixe viver a minha vida gastando meu tempo com coisas que me dispersam, me distraem, me afastam de Ti. Senhor, eu quero viver a minha vida abundantemente. E eu tantas vezes quis encontrar outras respostas, outros caminhos, mas a Tua palavra me diz, o caminho para se viver uma vida generosa, uma vida abundante, é amando a Deus e respeitando os Seus mandamentos. Senhor, eu Te agradeço,
porque o Senhor me faz mais uma vez ouvir esta verdade, que o caminho de salvação e o caminho da vida é amar a Deus e respeitar seus mandamentos. Com as mãos sobre o seu coração, aonde quer que você esteja, pede a Deus agora a graça de guardar os mandamentos. Até talvez, se você não se lembre, é importante depois você procurar os 10 mandamentos, ir lá e repassar um a um, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os dias santos, os domingos, as festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, não cobiçar as coisas alheias. Quem segue pelo caminho que Deus lhe mostre, é impossível que seja infeliz. Será feliz e terá força, porque o Senhor o amparará. Que seja eu esta pessoa, Senhor. Dê-me, Senhor, a tua força. Sede, Senhor, o meu amparo. Peça isso a Deus. Dá-me esta graça, Senhor. Esta graça, Senhor. Dá-me esta graça. Esta graça, Senhor. Eu convido a toda a Rede Bem TV de intercessão hoje para rezar por todas as pessoas que têm esse desejo de Deus, mas não conseguem dedicar a Deus o seu tempo. Que a nossa oração hoje seja voltada para esse despertar da oração nas nossas vidas. A palavra que diz, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Todos nós hoje somos mais jovens do que amanhã, então todos nós estamos envelhecendo, então esse dia é o dia de hoje. Então lembra-te do teu Criador no dia de hoje, né? E a pregação foi toda em cima do hoje. Que esse seja o dia da nossa decisão de buscarmos esse equilíbrio que só o Espírito pode nos dar, né? Porque a gente falou aqui sobre tempo, o Márcio pregou sobre tempo. Então o nosso tempo precisa estar debaixo do domínio do Espírito, né? Esse equilíbrio que a gente precisa ter buscando todas as coisas, né? E eu tenho uma experiência própria de alguém que não na juventude, né, se afastou de Deus. Eu vivi uma perda, eu perdi meu irmão no acidente de carro. E ali naquele momento nós não tínhamos uma experiência com Deus, com a palavra, não tínhamos acesso a uma canção nova, né, que evangeliza milhões de pessoas todos os dias com o alimento sólido, né, profundo. Então, quando eu vivi essa perda, o que eu fiz? Eu fiz um voto secreto e eu passei a viver no ateísmo. Durante 4 anos eu me fechei para Deus de tal maneira que o meu coração era tão duro que nada poderia penetrar no meu coração. E depois eu me casei, eu tive a minha filha, e quando a Malu nasceu, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu vivi essa experiência com a misericórdia de Deus. Eu não fiz um retiro, não fiz um encontro, não fiz nada disso. Mas na minha cidade haviam pessoas que estavam em oração, intercessão, pagando preço pela salvação das almas. Então, quando a Malu nasceu, eu fui batizada com o Espírito Santo, radicalizei, né? Passei a me alimentar muito da canção nova pela TV, né? Porque eu não podia fazer um acampamento, eu não podia sair, estava amamentando, né? Então, passou a ser muito meu alimento. Então, eu vivi essa experiência de não ter, no momento da angústia, no momento da aflição, de não ter esse apego. Porque a diferença daquele que caminha com esse porto seguro. Né? Lógico que depois eu vivi várias outras tribulações, perdas também, mas... Foi diferente, Aline? Foi completamente. Quando você viveu essa perda do seu irmão sem Deus, das perdas que você viveu depois tendo Deus? Com certeza, porque sem Deus a gente fica no vale, a gente fica prostrado para sempre. Existem pessoas que nunca conseguem superar um problema, né? Mas com Deus não, a gente vai passar pela prova, a gente vai passar pela tribulação, mas a gente sai vitorioso. A vitória é para nós, é para aqueles que confiam no Senhor, que seguram na mão dele e caminham com ele. Então a canção que o Senhor estava colocando no meu coração era Hoje Deus Restaura, para a gente estar ministrando aqui nessa manhã. E eu não sabia a palavra,
né? E hoje Deus restaura exatamente tudo que foi pregado aqui, porque hoje é o dia da salvação para você, para mim, para todos nós. O dia que Deus quer fazer novas todas as coisas da nossa vida, né? Você falou uma coisa muito importante, porque nós somos testemunhas. Nós, você que em casa acompanha, dependendo do lugar, mais do que outros, inclusive você pode testemunhar isso. Nós somos testemunhas de muitas pessoas que foram destruídas pelo sofrimento. Porque dizer que o sofrimento não destrói é só em que planeta? Algumas pessoas foram destruídas pelo sofrimento, porque quiseram enfrentar um sofrimento maior do que as suas forças sem Deus, ou até não quiseram, mas não sabiam contar com Deus. Mas quando Deus está presente na sua vida e você confia nele, por maior que seja o sofrimento, ele nunca terá o poder de destruir você. Verdade. Você vai ter que lutar, como a Aline disse, você vai ter que atravessar esse vale da sombra da morte, mas ali prostrado no vale você não vai ficar. Então eu digo para você que está enfrentando esta luta, esse sofrimento não vai destruir você. Amém. E você vai vencer esse sofrimento por causa da escolha que você está fazendo, de trazer Deus para o seu coração e de viver o seu dia e a sua vida em comunhão com Deus. Bendito seja o nome do Senhor.